porque eu gosto de um versículo na Bíblia, que é Provérbios 21:31, que fala: a gente prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Então, nós como empresários, a gente tem que continuar preparando o cavalo para a batalha. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aloncast, o podcast que conecta fé, negócios e propósito. Aqui você vai ouvir histórias reais de empresários cristãos que prosperam com a sua vida e gestão, com princípios e propósito. Nosso objetivo é inspirar você, que é empresário, que é profissional, que é líder, a viver uma vida abundante, com equilíbrio entre fé, família e negócios. E toda semana a gente vai trazer um convidado, um empresário, alguém de fé, para inspirar você com a história de superação, com a história de negócios e de prosperidade. E hoje temos a honra de receber aqui o Thiago Pastorello. Muito obrigado, Thiago, pela sua presença, viu? Obrigado, Rafael, Thaís, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, viu? Bom, o privilégio que é nosso. Ó, o Thiago, para quem não conhece aqui o Thiago ainda, ele é empresário, pastor e mentor de líderes. Depois de uma carreira de muito sucesso como diretor da Deloitte, ele enfrentou ali problemas de saúde que ele vai falar pra gente, algumas dificuldades, e descobriu que não existe sucesso fora do propósito de Deus. E hoje ele é co-founder da Acert, falei certo o nome? É isso, Acert Consultoria. Acert Consultoria, onde ele une fé, tecnologia e gestão com princípios eternos, além de liderar um ministério voltado para empresários cristãos na sua igreja. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, mais uma vez. A gente vai ouvir uma história inspiradora de fé, de resiliência, de propósito. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Thaís. E antes de começar o episódio, você que está aí assistindo, curte já, compartilha com os seus amigos para que o Aloncast possa chegar em mais pessoas, inspirar mais empresários, compartilhando aí, equilibrando propósito, fé e negócios. Porque dá trabalho, né, esposa? Dá trabalho. Então é isso que a gente quer ajudar, trazer né? esse homem aqui, gente, a agenda do cabo é lotada, viu? Então, ó, honra a gente aí com a sua curtida, com o seu like e principalmente compartilhando, né? Vamos começar? Bora. Posso? Bora, vai lá. Começa Obrigado, aí, marido. O Thiago, a gente recebeu a sua história, a gente leu a sua história e eu vejo que, assim, a sua infância foi marcada por uma perda precoce, né, do seu pai e pela luta da sua mãe em sustentar a sua família. Conta um pouco pra gente de como é que foi essa sua história e como que isso moldou a sua vida. Perfeito. Olha, Rafael, eu diria que foi o evento mais catastrófico que aconteceu na minha vida, na minha família, né? Foi justamente a morte do meu pai, né? Meu pai morreu com 39 anos, muito novo, né? Jovem. Descobriu um câncer com 37, estava ali no auge da sua carreira profissional, era um empreendedor também, músico, enfim, e infelizmente veio a falecer, né? A minha mãe, nessa época, ela era do lar, então ela cuidava ali, como era costume dessa geração, cuidando ali dos filhos, né? Tava fora do mercado de trabalho há muitos anos. Também? Oi? São outros irmãos? Tenho mais uma irmã de 11 anos. Legal. E aí cuidava da gente. E aí se viu numa situação agora que ela estava numa casa inacabada, né? Porque, enfim, estavam construindo. E agora precisava voltar para o mercado e com 2 filhos para criar. Então, foi um período muito difícil, né? A nossa vida, ela deu uma girada, assim, bastante expressiva, né? E ali, enfim, já moldou muitas das coisas, né? Do que eu fui viver depois, né? Eu tinha 6 anos só, então assim, eu não lembro direito do meu pai, eu tenho flashes do meu pai, né? Eu vim sentir mais essa falta da paternidade mais na adolescência, né? Mas enfim, minha mãe muito guerreira, voltou a estudar, voltou a fazer faculdade, virou professora. Então, ela mesmo se tornou um grande exemplo para a gente de recomeço, de superação, de enfrentar medos, desafios, né? E ali também, eu logo cedo já descobri que eu já teria que pegar uma grande responsabilidade, já jovem, né? Para conquistar as minhas coisas, né? Então isso eu diria que definiu ali, definiu de certa forma
a direção e destino da gente, né? O que muitos empresários que a gente fala essa questão do empreendedorismo, do trabalho, ele começa muito, muito cedo, né? Muito jovem. Você sabe, Thiago, ouvindo a sua história aqui, eu lembro de uma das histórias que mais impactaram também a minha vida e moldaram assim, a minha mentalidade financeira. Foi também num velório de família, né? Foi de um tio meu que eu vi um dos meus primos fazendo uma caixinha para poder pagar o velório do pai. E era um velório, um cemitério público ainda. Uau. Aquilo me impactou tão profundamente, né, que depois daquilo eu era adolescente, eu comecei a ter consciência, falei, nossa, mas tem que pagar para morrer? Tem que pagar, e todo mundo falou assim, não é barato, e de fato não é. Então, aquilo me impactou tanto que quando eu comecei a trabalhar e ter um dinheirinho ali, meu primeiro dinheiro, eu tinha um envelope que eu guardava na gaveta das cuecas ali, ó, eu falava que era o dinheiro da morte. Minha mãe ficava braba. Mas eu falei assim, mãe, eu não quero que vocês tenham. Eu falo que o dinheiro, ele traz dignidade, ele traz honra, né? É um veículo que promove isso. Claro. Né? Dessa tranquilidade. Então, a gente tem que ter pelo menos o básico, né? Sim. Aquele suporte. E para você ter uma ideia, né? Depois eu vi muito a minha mãe fazer contas em casa, porque o orçamento era apertado, o orçamento era difícil. Então, eu passei a minha infância vendo a minha mãe fazer contas. E quando eu vi aquilo, eu falava, eu quero não passar por isso, eu quero não quero que ela passe também, eu não quero passar por isso, né? Então, para você ver, eu depois fui fazer plano de previdência para mim, para o meu filho. Então, a gente começa a olhar mais para o futuro de uma maneira mais planejada, né? Você fala assim, eu quero ter um pouco mais de dignidade, conforto, quando eu estiver doente, quando eu tiver uma questão de morte, né? Você não quer passar por essas situações, né? Então, enfim. É isso que a gente fala muito em planejamento financeiro, né? Você ter ali seu plano de previdência pensando no futuro é importante? Se esse é o seu propósito, vamos construir um seguro de vida, investimentos ali no começo de uma reserva de emergência, investir, poxa, tenho recursos em abundância. Legal, então vamos com Venture Capital para poder apostar, assim, investir legal numa startup que realmente vai impactar as pessoas. Então, é o trabalho que a gente faz aqui na Alon, né? O trabalho de vocês é sensacional. E você tentou seguir os passos do seu pai. Sim. E aí você viu que não era para você esse caminho. Exatamente. O que isso te ensinou sobre não desistir, sobre recomeçar? Certo. Eu tentei seguir os passos do meu pai e eu me senti totalmente infeliz naquilo que eu estava fazendo, né? Então... O que seu pai fazia, Thiago? O meu pai, ele era um dos líderes numa empresa de bateria. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma viés empreendedora porque ele que desenvolveu a primeira bateria da moto Yamaha no Brasil. Sério? Porque chamava Prestolite, onde eu nem sei se existe mais essa empresa, mas ela era uma empresa americana. Então, nessa época, ele ia, às vezes, para os Estados Unidos, que na época era um máximo, né? Então ele trazia a tecnologia para o Brasil e tal, e ele desenvolvia esses tipos de produto aqui no Brasil, né? Então o que ele estudou? Ele fez ali ferramentaria, mecânica geral, e eu fui nessa viés. Falei, vou seguir os passos do meu pai. Entrei num Senai, né, com um amigo, e eu não via a hora que acabava o dia. Eu simplesmente odiava. Tá ali. Então, o que eu falo a gente tem que tomar muitas decisões, às vezes, com pouca idade, decisões importantes. Decisões, o que eu vou fazer na minha carreira, com quem que eu vou casar. São decisões extremamente importantes que, às vezes, a gente vai tomar muito novo, né? E a gente, enfim, processo de mentoria ajuda hoje, tudo, né? Mas, para mim, nessa época foi bem difícil. E aí eu consegui, depois terminei, né? Fiz até o final, valeu mais para mim como vida, né? Tá nesse ambiente. E depois eu entrei para uma oportunidade, consegui entrar no mundo da tecnologia, né? Montando o computador fisicamente, esse tipo de coisa. E ali eu me encontrei, né? Então eu vivi um luto aí, um mini luto, né? De falar, poxa, eu não gosto de fazer o que meu pai fazia e tá tudo bem, né? E me encontrei aqui no mundo da tecnologia, né? Eu fiz Senai também, sabia? É mesmo? Eu fiz Senai. Na Nazaré ali também ou não? Em São Caetano, eu fiz em São Caetano. Eu fiz na Vida Nazaré. Boa Vista, se não me engano, lá em cima.
Torneiro mecânico, formação também. Poxa, eu moro ali, na Boa Vista. Do lado. Isso é interessante porque muitos empreendedores, eles começam a empreender, eles percebem que eles têm que fazer coisa que eles não gostam. Sim. Então, eu vejo no seu caso que sempre tem alguma coisa que a gente não gosta. Por mais que você faça algo que você gosta, sempre tem alguma coisa Sim. que você não gosta. E acredito que isso aí foi uma lição que você teve. Assim, às vezes a gente tem que fazer o que não gosta para chegar naquilo que gosta. E você foi firme porque você tinha um objetivo. E mesmo não gostando do que você fazia, você seguiu firme. Depois que você tomou a decisão, né, de seguir outro, de dar uma virada aí, de mudando a sua carreira, né? Então, isso traz. Então, você vê que às vezes tem que tomar decisões muito cedo, mas essas decisões cedo trazem lições pra gente que a gente leva pra vida. É aquilo que eu falo, né? Você, sempre em toda profissão, você vai ter alguma coisa que você não gosta muito de fazer. Isso em qualquer lugar. Mas eu tenho uma regra ali do 70-30. Se você tem 70% do que você gosta de fazer e sente que é seu propósito e 30% você não gosta, você está dentro do parâmetro razoável. Agora o problema é o contrário. Tem 30% só que eu gosto de fazer e 70% eu não gosto. Então você está na área errada. Você está no chamado errado. Você está no propósito errado. Porque não é possível você 70%, 80% do tempo e das coisas que você faz, você não gostar, então você está na direção errada, né? Então, logo cedo eu consegui perceber isso, né? E acredito também que foi o Papai do Céu que me abençoou nisso, né? Graças a Deus vai dando sabedoria e dirigindo a gente. Dá sabedoria, né? E dirige a gente. E eu fui pro caminho certo ali, onde depois eu consegui fluir, né? Que maravilha. Legal. Eu falo que geralmente, tem uma frase minha que eu falo que adulto não faz o que quer. Faz o que precisa. Né? Exatamente. Mas a gente vê também que, mesmo daquilo que precisa, tem que ter um plano. Se aquilo não é confortável, tem que ter um plano ali para você, uma rota para que você possa se organizar. Exato. Né? Porque um planejamento ajuda a organizar a vida da pessoa, até como se fosse, eu falo que o planejamento financeiro, patrimonial que eu desenvolvo, é um Waze. Então, uma hora de você sentar, refletir, conversar com você mesmo, né? Ter um mentor ali te apoiando, e você, puxa, eu recebi esse negócio da minha família, por exemplo. Mas eu não gosto desse negócio aqui. Cara, assim, adulto não faz só o que gosta, faz o que precisa. Segura e vamos planejar. Não dá pra dar um cavalo de pau também de qualquer jeito, né? E até pra gente trazer aqui até um pouco pra Bíblia, né? Jesus, ele foi um empresário, um empreendedor, vamos dizer assim, né? Até os 30 anos, ele cuidou dos negócios da família, que era a marcenaria do pai dele. E aí, depois disso, foi o lugar onde Deus também o preparou, né? Além de estar nas sinagogas, além de estar com os sábios, né? Mas foi onde Deus usou para prepará-lo, para depois ele cumprir a missão dele. Então, eu acredito, de fato, que a gente passa por lugares que são transitórios, mas que preparam a gente. Preparam a gente para aquilo que Deus quer que a gente chegue, né? A gente tem essa profissão de fé, a gente acredita, né? Pegando exemplo aí de José do Egito e tantos outros. Grandes personagens. Moisés foi ali forjado no Egito. Sim. Né? Um príncipe do Egito, filho da filha do faraó, mas ficou depois no deserto. Um bom período para Deus tratar com ele, para ele poder os 40 anos, né? A vida de Moisés é tudo 40 anos, né? Ele morreu com 120, 40 no palácio, depois 40 com a sarça, depois 40 no deserto, e aí ele morre. Você vê certinho, né? Como Deus trabalhou e moveu Moisés, né? Exatamente. Tiago, uma coisa que também assim, chama bastante atenção da gente é a sua carreira corporativa, que foi muito, muito legal, assim, a forma como Deus foi conduzindo você nos negócios, você foi galgando, né, posições, mas ali chegou um momento que foi bem decisivo para você. Você teve um burnout, um esgotamento ali, né? E quando que você percebeu, a gente falando de mudança de processo, quando você percebeu que precisaria mudar de rota? Olha, Rafael, isso eu converso aqui com vocês e falo que eu precisei mudar de rota e vi que eu precisava mudar de rota muito já no vermelho. Então, esse é um erro que eu cometi, né? E já serve como lição aqui para quem ouvir a gente, né? O que acontece? Depois que eu virei um diretor, eu recebi um desafio de ir para Campinas, abrir um hub, onde esse hub ia atender a América Latina, ia atender alguns projetos de fora do Brasil. E eu fui lá sozinho, então larguei toda uma equipe, uma estrutura aqui, cuidava dela ainda em São Paulo e fui sozinho para lá. Mudei com a família, mudei tudo, né? Direcionei a minha vida e fui para Campinas. E aí veio a época da pandemia. Campinas para mim foi uma resposta de oração, porque aqui para mim
eu pegava muito trânsito, era muito difícil, eu já estava cansado. E aí veio Campinas como uma grande resposta de Deus para mim. Era, mas não como eu imaginava. Fui para Campinas e comecei então a contratar, comecei a fazer aquele hub acontecer. E eu estava já num processo um pouco depressivo em São Paulo. Eu falei, Campinas vai ser a resposta para mim. Só que a depressão lá voltou, se intensificou, veio a pandemia e aí a coisa ficou muito séria, né? Eu tive o burnout, que é o esgotamento completo. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Então, nessa época, minha esposa já estava muito preocupada. Eu tenho uma terapeuta, né, desde essa época que me acompanha até hoje, né? E eu comecei a fazer terapia, né? Com a doutora Milene, né? Comecei a fazer terapia e a gente descobre um monte de coisa a respeito de nós mesmos, né? Do trama familiar, do monte de coisa que tá tudo incorporado em você, junto e misturado, né? E também passei a ter um mentor, que foi foi o meu chefe na antiga, nem sei se vocês conhecem essa empresa, Arthur Andersen, que eu trabalhei na Arthur Andersen. Ele foi meu chefe lá, é um amigo do peito, que é o Djalma. E eu comecei a conversar com os dois, fazer a terapia e conversar com o Djalma, porque o meu emocional estava tão comprometido que eu não sabia que decisão tomar, o que eu fazia, né? E minha esposa muito preocupada, orando, enfim, né? E aí chegou um determinado ponto da terapia que a minha terapeuta falou, assim, não tem outra forma de eu te falar isso. O seu corpo deu todos os sinais que você não suporta mais esse ambiente, esse lugar que você tá. E eu sou aqui como tua médica. Se você insistir nisso, você vai ter um infarto ou você vai ter um AVC. Aquele dia eu saí preocupado da sessão. Não falei nada para minha esposa. Liguei pro Djalma e para conversar. O Djalma e minha terapeuta não se conheciam, mas parecia que eles conversavam. Ele falou, Tiagão, acabou seu ciclo. Então, eu não queria enxergar essa realidade, né? Então, uma posição boa, um salário bom, uma posição de iminência, de liderança, Então, você largar tudo isso é confrontador, né? O que vai vir depois, né? Então, a minha decisão se deu no meio dessa turbulência toda. Então, eu acordava, às vezes, eu lembro de uma terça-feira, mão tremendo, suando. Eu falei, não tem jeito para mim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, muito aqui já orando a Deus e Deus me falando que tinha um novo caminho para mim. Então, eu tive que tomar uma decisão. E é engraçado, né, Rafael? Porque assim, o que eu fazia? Aí eu comecei a ter o meu particular com Deus de manhã. Eu acordava, tomava meu café, ia pro quarto e tinha meu momento com Deus. E tinha momento que era só choro, tinha momento que eu orava, mas tinha aquele momento com Deus. E Deus estava me direcionando para o empreendedorismo, para esse mundo que eu nunca tinha pedido, não pedi isso, mas Ele estava me direcionando para esse mundo. E eu voltava para minha planilha, e minha planilha falava, é melhor você continuar sendo um executivo de empresa, não é? O mundo conhecido. Sim, é confortável. Confortável, é quentinho, né? Quentinho, você só vai trocar de cadeira. A gente sempre espera que de uma montanha Deus nos leve para outra. Sim. Essa era a minha oração. Senhor, poxa, já sou diretor, quem sabe aqui eu, sei lá, se eu consegue alguma coisa para mim. A gente ora por esse caminho. Mas o que Deus fez para mim é eu fazer descer essa montanha. Eu desci essa montanha para subir outra. Sim. Só que essa outra montanha eu não sabia qual seria, né? Então, eu lembro que numa terça-feira também, as terças-feiras para mim são bem significativas. Eu lembro que eu estava olhando minha planilha no computador, eu orei, Deus falou para mim que tinha um outro caminho para mim, eu olhava a minha planilha e falava, vou voltar a ser diretor de empresa. Aí Deus falou muito forte no meu coração, você precisa escolher se você quer seguir o seu caminho ou o meu. Nossa. Desse jeito. Forte assim, né? Chamado forte. Fechei o meu laptop, a minha esposa escutou da cozinha, tá tudo bem, tá tudo bem. E ali eu sabia que precisava tomar uma decisão sem muita informação, pouquíssima informação. E ali eu me decidi, então eu vou pelo seu caminho. Então, enfim, o burnout acontecendo e a sequência do burnout se deu no meio
de toda essa turbulência aí. Deus chamando aqui a gente, né? E permitindo situações para que nós possamos hoje testemunhar também. Exato. Né? E você falando assim, me traz à memória um texto que fala que a multidão de conselhos tem sabedoria. Exato. Então, muitas vezes, você que está nos assistindo, nos ouvindo, está numa situação delicada. A gente sabe que empreender é muito solitário. Né? Por vezes, você se vê tendo que tomar decisões que são desafiadoras. Então, procure um aconselhamento, né? Procure uma mentoria, procure alguém que realmente possa estar caminhando aqui do seu lado. Isso é muito comum também, viu, Thiago, dentro do mercado financeiro, porque, infelizmente, as pessoas vão trabalhar no banco ou nas consultorias de investimento e elas querem ajudar as pessoas. Isso é fato. Só que no meio do caminho, ela se vê, muitas vezes, pressionada a vender, ofertar ou colocar um produto que não faz sentido para ela, nem para o cliente. Então, isso vai agredindo tanto que você vê tanto bancário ali que você tem hoje, tem depressão, tem burnout, estão afastados, justamente por quê? Porque não condiz com aquilo que ele acredita. Chega lá uma pessoa, lá uma família, ele tem que vender um produto ou fazer um investimento que não é o que o cliente precisa. Então, aquilo vai agredindo a pessoa, né? Sim. Emocionalmente vai trazendo um peso, né? Uhum. Eu, na verdade, a grande questão para mim do burnout foi a questão do propósito. Porque o burnout ele pode acontecer por uma grande quantidade de horas trabalhadas, né, excessivas, ou um peso emocional grande, né? E para mim era o peso emocional grande. Por quê? Eu perdi totalmente o propósito no que eu fazia. Eu falei assim, eu estou queimando a minha vida nessa organização. Para quê? Para continuar sendo a número 1, que ela é a número 1 do mundo. Uhum. Ali do lado da Price e tal. Para quê? Enfim, os praquês não terminavam e eu não me encontrava o propósito que fizesse eu dar a minha vida naquele lugar. E aí eu cunhei outra frase, que é uma frase que eu vivi, que propósito é igual dor de dente. Primeiro você ignora, depois você tolera, depois se torna insuportável. Então, para mim, a falta de propósito tornou-se insuportável. Então, inicialmente, você olha o salário que você ganha, isso segura um tempo, mas não segura o tempo todo. Sim. Você olha a posição que você tem, isso segura um tempo, não segura o tempo todo. Então, a questão do propósito para a gente, ela é muito forte, ela é preponderante, a ponto de Deus mudar o teu caminho para te dar um outro propósito. E, para mim, foi exatamente isso, né? Deus mudou meu caminho, porque o burnout, para mim, foi porque eu não acreditava mais naquilo, eu não queria queimar a minha vida, literalmente, naquele propósito, porque não tinha para mim, né? Era propósito puramente financeiro, né? Não me encontro mais aqui. Funcionou até aqui. Foi uma escola para mim. Mas a partir de agora não funciona mais. E quais foram os sinais que você foi tendo antes de ter o burnout? Perfeito. Quais sinais que você foi tendo até para outros empresários prestarem atenção nisso, que isso hoje em dia é, de certa forma, até comum. Sim. Né? Quais foram esses sinais? Eu comecei a me tornar depressivo. Então, para mim, as coisas, eu não tinha mais contentamento nas coisas, né? As coisas não tinham muito gosto para mim. Vamos dizer assim, o dia era cinza, né? Eu não tinha muito prazer mais em fazer o que eu fazia e voltava para casa, eu estava sempre ansioso, ou eu estava mexendo a perna, ou eu estava mexendo a mão, muito ansioso, né? Muito acelerado, sempre eu variava entre estar ansioso ou querer estar deitado. Eu nunca estava normal. Então, eu estava ansioso ou eu estava querendo deitar. Então, começou com esses sinais, né? E aí variava a questão emocional. O emocional começa a virar um castelo de cartas. Então, qualquer coisa desmonta, parece que faz um disjuntor que desliga, esse emocional, ele cai, você fica mal, você fica confuso. Eu comecei com esses sintomas, e esses sintomas, eles às vezes passavam, mas eles voltavam. Então você percebia que era uma coisa que voltava, parecia uma gangorra, né? Até o ponto que começou o corpo mesmo se manifestar dessa forma. Suor, tremores, né? Eu não queria conversar, não queria falar nada, não queria conversar com ninguém, que para mim foi outra coisa que eu faria diferente hoje, né?
Então, eu teria conversado com a minha liderança a respeito disso. Mas o corporativo também, ele traz uma coisa que é ingrata, que é você não mostrar vulnerabilidade. Não, tem muitas máscaras, né? Muitas máscaras. Então, se mostrar vulnerabilidade, é você sangrar lá no tanque de tubarões. Então, de certa forma, eu entrei nessa vibe. Eu não vou me mostrar. Eu não vou mostrar que eu estou vulnerável, que eu estou doente, né? Então, eu também segurei isso para mim, até o ponto que tornou insuportável. Aí, a decisão minha eu não posso estar mais nesse lugar, eu preciso sair desse lugar. E até quando eu falei com a minha liderança, tá bom, você quer fazer o quê na empresa? Escolhe. Não quero. Mas interessante que você falou que precisou de um mentor para te ajudar com isso, né? Que uma das coisas que a gente trabalha na mentoria é uma mentoria de negócios, né? Financeira, pessoal, profissional, mas também mentoria de negócios. E a gente trabalha o comportamento do empresário, porque a gente precisa identificar esse tipo de comportamento. E uma coisa que a gente identifica também que às vezes não é só relacionado ao trabalho, porque você é uma pessoa única. Então, provavelmente, você tinha comportamentos semelhantes com a sua família, com os amigos. Então, aquela coisa de... Não é só o trabalho que tá chato. Ficar com a família começou a ficar chato. As coisas que você gostava de fazer, você começa a desinteressar. E aí você começa a perceber que existe uma patologia ali. Né? Que não é só estou desanimado. Falam que a depressão é uma coisa, a tristeza é outra. Então, nós aqui como consultores, como mentores de negócios, a gente trabalha a pessoa, porque por trás do negócio tem uma pessoa. Então, foi interessante você falar isso, que precisou de um mentor também para te orientar, para caminhar com você. E para você ver como é importante, nessa época eu estava lendo um livro, não sei se você conhece, chama Andando com o Tanque Vazio, do N. Cordeiro. É um livro excelente, ele conta a história dele como... ele é um pastor de uma grande igreja e o burnout que ele teve. E eu me identifiquei muito naquele livro. Mas eu não consegui identificar que eu estava com burnout. Eu precisei de um mentor para isso. Puramente o livro não revelou a mim que eu estava naquele estado, né? E depois do burnout, depois da minha saída da empresa, eu fiquei ainda em Campinas 6 meses, eu precisei de 11 meses para me levantar. 11 meses. Um processo, né? Um processo tempo, 11 meses. Muito difícil. Foi um processo bem difícil. E falando de encontro de fé, chamado, descanso, você disse, tem uma frase que eu gosto de ouvir você falar, que descansar em Deus é acelerar. É acelerar. Como é que essa frase traduz na prática ali o seu dia a dia como empresário? Legal. Olha, Rafael, por que eu cheguei na conclusão dessa frase, né? O empresário, empreendedor, ele passa por algumas crises. Principalmente crises quando ele está virando um empresário de propósito. E uma dessas crises é a crise do controle. Então, o empresário, na maioria das vezes, ele quer ter o controle das coisas, ele quer ter o controle milimétrico das coisas. Então, se a gente fala que o meu negócio é um negócio do reino, o controle não pode ser meu. Eu estou o CEO do meu negócio, mas o founder não sou eu. Então, quando eu falo que a gente descansar em Deus é acelerar, porque eu gosto de um versículo na Bíblia, que é Provérbios 21:31, que fala: a gente prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Então, nós como empresários, a gente tem que continuar preparando o cavalo para a batalha. A Bíblia não está falando que não é para fazer. A Bíblia está falando, prepare o cavalo para a batalha, mas saiba que a vitória não vem do seu cavalo. A vitória vem do Senhor. Então, esse descansar é saber que a vitória vem dele. Então, o empresário que quer ter o controle, o empresário que ele não aceita o tempo de descanso, que é a ordenança. Mateus 25 fala que ele alimenta os pássaros. E ele fala, não é vocês mais importantes, não são vocês mais importantes que os pássaros? Então, o empresário que ele não descansa, ele está falando que o controle é dele. A empresa é minha, o controle é meu. Deus fala, ok, tudo bem. Mas se é uma empresa do reino, o controle não é meu, o controle é dele. E a gente aprende a descansar. E a gente aprende a descansar. A gente aprende a descansar porque sabe que eu vou descansar em Deus, eu tenho uma necessidade, Deus sabe da necessidade, eu vou esperar em Deus, Deus vai preparar uma situação.
Deus vai preparar uma mesa, Deus vai preparar um contato, Deus vai preparar alguma coisa que, pelas suas forças, você levaria 3 anos. E em 3 meses, descansando em Deus, ele te coloca na situação. A gente viveu na CERT várias situações dessa. Que cliente saiu e a gente falou, e agora? Vamos descansar em Deus. Vamos continuar preparando o nosso cavalo para a batalha, mas a vitória vai vir dele. E vinha. Deus mostra pra gente quem está no controle. Então, Senhor, o controle é seu. Decisões importantes, eu tenho uma regra, eu não tomo decisões importantes. Se me apertar agora para uma decisão importante, não. Eu não vou tomar decisão importante, a não ser que põe uma cirurgia aqui, precisa... Ok, perfeito, mas uma decisão de negócios importantíssima, que ela vai comprometer tudo aquilo que eu já conquistei, não vai ser decidido hoje. Para quem eu vou? Pro founder. Eu vou para oração, eu vou... Aí, lógico, a gente sabe como é que é a dinâmica do empresário, né? Tiago, Deus sempre responde? Não. E quando ele não responde? Às vezes ele demora um pouquinho. Às vezes demora, tem o tempo dele, né? E quando ele não responde? Eu tomo a decisão de empresário. É assim a minha regra. Então, mas eu coloquei primeiro para ele. Então, Senhor, está aqui. E por isso que com quem eu tenho andado, eu tenho aprendido 2 coisas importantes. Quando a gente ora, a gente tem que orar por direção, que é importantíssimo pra gente, para direcionar os nossos negócios, mas orar também por intervenção. Senhor, dá direção e intervenção. Se eu tomei alguma decisão e eu não entendi a sua vontade, a sua palavra, e tomei alguma decisão, intervenha. O negócio não vai dar certo. Vai molhar alguma coisa, vai dar para trás, é o Senhor livrando a gente. Por quê? Porque eu acredito que ele está no controle desse barco e não mais eu. E muitas vezes a gente não entende isso, né? Sabe que um dos grandes desafios aqui, meus e confessando aqui publicamente, é o descansar. É uma característica até da minha personalidade, eu sou colérico com sanguíneo. Então eu sou um tanque. Agitado. Muito. Né? E já tive até uma colaboradora que me deu um feedback, falou, Rafa, você parece um tanque de guerra, cara, vai devagar. Você atropela todo mundo e vai no tempo, cada um tem seu tempo. Eu sei, mas as metas não dá tempo pra gente, né? Mas eu tenho sido muito ministrado por Deus, né? Principalmente agora como empreendedor, porque é aquela coisa, quando você é CLT, bem ou mal o mês talvez, você sabe que vai receber ali no final do mês uma importância. E agora, na consultoria, você depende de contratos. Eu também tive uma experiência de um dos meus maiores clientes, né? Sair da operação, porque aquela coisa, o amigo do parente, não sei o quê, abriu um escritório, aí eu vou lá ajudar ele. Fala, ok, né? Então, sai da operação. E aí eu fiquei, assim, bem preocupado, né? Foi uma época que estava expandindo a operação, a gente estava contratando pessoas novas. Eu falei, amor, quer saber? Essa obra aqui é de Deus, cara. Foi ele que me chamou para esse projeto. E naquele mesmo mês, a gente abriu uma outra conta, pequenininha, e hoje esse cliente já tem, assim, o dobro do recurso que aquele outro cliente acabou sacando. Olha que incrível. E é interessante que, assim, e eu fui muito ministrado também, você que está nos ouvindo aqui, eu quero dar um conselho, eu não ganhei nada por isso, mas, enfim, aqui na Terra, mas no reino certamente ganharei. Tem um livro que eu li que eu gostei demais, que é o Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Acha esse livro aí, se você já leu ele, comenta aí debaixo nos comentários, e se não leu, comenta, eu não li, né? E ele tem um capítulo que marcou muito, que tem um capítulo que ele fala assim, ó, confie, corra e descanse. E aquilo, eu fiquei ali, ó, eu falo que como eu sou uma ovelha, eu fiquei ruminando aquele texto durante, assim, quase um mês. Eu parei, li, eu ficava assim, pensando. É um equilíbrio que a gente tem que ter, né? Por quê? Como você falou, a gente tem que, assim, correr buscando a excelência, um planejamento, executar, fazer o que é melhor. Mas também a gente tem que confiar, porque os resultados, eles pertencem a Deus. E o descansar é a prova da nossa fé. Exato. É que hoje as coisas estão tão dinâmicas, tão rápidas, que a gente não tá aprendendo. A gente não planta mais nada, né? Quando eu quero comer alguma coisa, eu vou lá no mercadinho do condomínio, desço, pego, passo o cartão e volto. O imediatismo, hoje em Muito dia. As pessoas acostumaram, né, a ser imediatas. Hoje em dia, as pessoas preferem as séries que tem um monte de episódio a ficar 2 horas assistindo um filme.
né? A internet, os vídeos hoje em dia são de 15 segundos, Exato. né? Eles começaram com 15 segundos porque querem arrastar o imediatismo, né? Mas sabe que mas a natureza não dá saltos, né? Tudo tem, Não. como você falou, né, Thiago, tudo tem um processo. Exato. Esse processo de Deus, que ele vai se revelando ao longo do tempo, ao longo da história, a gente precisa. Tem momentos da vida que a gente vai, sim, correr, tem momentos que a gente vai ter que confiar, e momentos que a gente vai descansar. Exato. E é mandamento que você falou. A gente precisa descansar. O próprio Deus, depois de ter criado todas as coisas, né, de ter visto que era bom, com excelência, olha que mundo perfeito, né, e maravilhoso que a gente tem, né, depois de tudo ele descansou. O que é descansar? É contemplar essa criação, sabe? Aproveitar momentos com amigos, com família. Para mim, por exemplo, antes para montar um podcast é uma correria lascada, né? Mas Nossa. agora, conversando, né, a gente aqui batendo esse papo, é um refrigério para minha alma, é um descanso. Sim. Né? Sim. Porque eu vejo a graça de Deus e eu percebo como a gente também vai ser instrumento para abençoar outras pessoas que estão se identificando com a sua história, com algumas questões que a gente também traz aqui, né? Muito legal. E você falou que a sua mãe foi a primeira a conhecer a fé, Foi. né? E como é que isso influenciou a sua jornada e como é que a fé, ela te ajuda com a liderança hoje, nos dias de hoje? Perfeito. Foi a minha mãe conhecer. A minha mãe, então, tinha se tornado minha mãe e meu pai, né? Então, ela tinha uma figura muito significativa para mim, né? E nessa época eu estava namorando quem é minha esposa hoje, que é a Daniela, né? E aí a minha mãe sempre convidava a gente para ir na igreja. Minha mãe teve realmente ali uma experiência muito grande indo para a igreja, né? Se converteu, se batizou. E aí eu e a Dani, a gente tinha nessa época 18, 19 anos. A gente não queria não. Não, a gente vai pro cinema, a gente vai pro shopping, né? E um dia ela marcou um culto em casa. E ela falou, vocês não vão fazer essa desfeita hoje, né? Aí eu falei, nós vamos ter que ficar hoje, né? Ela sair do nosso pé, né? Mas foi o dia que a gente ali conheceu de fato Jesus. Veio um primo meu nesse culto, que era um primo que estava bastante complicado, e eu vi ele assim, chorando, orando. Nossa, eu falei, desconheci, eu falei, não conheço essa pessoa, né? E a palavra falou muito forte também. Então, a partir daquele momento, a gente começou a ir para a igreja, e aí foi. Aí nos batizamos, e nunca mais paramos, né? Fui líder de jovem, Então, eu tive sempre o pé muito na minha carreira profissional, mas o pé muito na igreja também. Então, me desenvolvendo na igreja, fazendo teologia, crescendo na igreja. Então, foi dois mundos que eu ficava com o pé em cada um deles, né? E hoje, para mim, faz todo sentido, né? Porque é esse universo que eu tô hoje, né? Do trabalho, de fé, né? E hoje eu vejo como isso foi importante para mim, porque isso é uma pesquisa, eu não me engano se é do Haggai ou da APEC. A mãe, quando ela vai para a igreja, tem 20% mais de chances dos filhos irem. Mas quando o pai vai para 80%. A gente viu essa pesquisa. Dessa. Eu não lembro onde eu vi, mas acho que é desses dois, ou é Haggai ou é APEC. Então, assim, o pai, quando ele vai à igreja, ele arrasta a família. Então, hoje eu vejo que o meu filho tem 14 anos, o Davi. O meu filho, ele quer trabalhar comigo, ele quer ser pastor, ele está muito envolvido na igreja local, ele está fazendo aula de canto, está fazendo aula de instrumento. A vida dele é a igreja local, as amizades dele são a igreja local. Então, eu vi como da minha mãe veio para mim e isso arrastou a minha família. Então, isso para mim hoje, assim, não tem preço, né? Isso, enfim, na minha liderança em casa, foi determinante. Uhum. Determinante. Isso é muito legal. A importância de ter alguém que leva, né? Eu, no caso, tive a minha avó, já contei essa história pro Rafa. Eu fui criada na católica, mas eu era pequenininha. Minha avó, ela gosta de contar essa história, né? Ela fala, a Thaís, quando eu era pequenininha, com 4 aninhas, eu subia as escadas. Minha avó morava no mesmo prédio, sem elevador, subia as escadas e batia a mãozinha na porta, porque eu queria ir pra igreja com a minha avó. E cresci na católica, todos os sacramentos, até conhecer o Rafa. Depois a gente sai, né, sai
desvia um pouco. E quando eu conheci o Rafa, foi que aí eu fui para a Batista e me batizei. Olha. Então, a gente ter uma pessoa que lidera a nossa ida, a nossa fé, também é importante para que a gente... E depois exponencia. Sim. Porque hoje a gente lidera grupo de oração, né? Exponencia isso. Ter uma pessoa que lidera a sua ida para a igreja, o início da sua fé, para depois você exponenciar, que é o que você está fazendo. Porque agora não é só a sua mãe foi para você e sua esposa, e agora você foi para os filhos, os seus filhos vão exponenciar para outras pessoas. Exato. Isso é muito Isso importante. é fantástico. É fantástico. Hoje o Thiago, ele é um empreendedor confessional, que a gente chama. Se você nunca ouviu esse termo, né, aquele que confessa a sua fé e tem o seu negócio com propósito, baseado realmente na fé. E durante muitos anos, Thiago, eu assim como você falou, eu tinha um pé na igreja e outro pé no negócio. E eu sempre fui muito agressivo nos dois. Também me formei em teologia, sabe? Sempre me dediquei demais nos dois. Mas sempre tive essa, vamos usar um termo assim, uma dicotomia. Perfeito. Né? E aí, com o passar do tempo, e isso foi agora recente, né? Principalmente quando eu me tornei gestor, eu percebi que o trabalho de gestão é um trabalho pastoral. Sem dúvida. Né? Então, todo mundo que é líder, que é gestor, que é empreendedor, ele é um pastor. Sim. Você está pastoreando pessoas, você está conduzindo aquelas pessoas. Aquilo me deu uma bugada na cabeça, porque eu falava assim, não, eu estou trabalhando, mas em algum momento o Senhor vai me levar para o ministério. Sabe, eu não tinha a consciência que o meu trabalho era o meu ministério também. E foi um divisor de águas para o Rafa. Foi. Porque você se sentia assim, eu vou me dedicar ao trabalho, vou me dedicar à igreja. Não precisa ser um ou outro. Né? E foi muito interessante. E isso eu tive esse insight foi numa viagem missionária que eu fui fazer pro sertão, que ali nós começamos a falar, a dar palestra sobre educação financeira para a comunidade e para a igreja. E eu falei assim, nossa, eu posso unir toda a experiência e todo o conhecimento que Deus me deu. E eu percebi, aí eu comecei a estudar mais e ver como que as famílias são dilaceradas por falta de educação financeira, como isso destrói famílias, igrejas, enfim, e negócios em si. Eu falei, amor, a gente tem que ter alguma coisa nesse sentido, calibrar isso aqui. Foi onde a gente, né, criou a Alon aqui. E Thiago, hoje você lidera uma empresa que tem essa cultura de propósito, cultura de valores eternos. Como é que a gente equilibra a performance empresarial que a gente tem que ter, né, resultado, com valores bíblicos, com valores cristãos? Legal. Olha, por muito tempo eu entendi que as pessoas tratavam o negócio e a fé de forma departamentalizada, vamos dizer assim, né? Eram questões separadas que não se encontravam, então a pessoa ia na igreja e na segunda-feira era outra coisa, é o negócio dela, né? E a gente não acredita assim, né? A gente acredita que o Tiago que está na igreja no domingo é o mesmo Tiago que está na segunda-feira realizando a função dele, né? Diz que uma vez um sapateiro, né? Não sei se vocês já ouviram essa, um sapateiro perguntou para Lutero, né? Como é que eu posso adorar a Deus através do meu trabalho, né? Então faça o melhor sapato que você puder e venda a um preço justo, né? Você vai estar abençoando as pessoas através do talento que Deus colocou nas suas mãos, né? Então, o trabalho que a gente faz é o nosso ministério, né? A gente carrega isso, né? Então, a gente trazer isso para a empresa, a gente percebeu o seguinte, isso precisa estar na cultura da empresa, né? Precisa ser uma cultura intencional na empresa. A gente instituiu algumas coisas dentro da empresa, como, por exemplo, o All Hands. O All Hands é uma reunião de sexta-feira que a gente tem, e de sexta-feira está todo mundo na empresa. É o único dia que está todo mundo. E lá é o dia que a gente trabalha a cultura, princípios e valores. Então, nessa reunião, a gente compartilha um bolo, compartilha um lanche, e cada um compartilha de si, como é que foi sua semana, se quer compartilhar alguma coisa pessoal. É lógico que é um tiro rápido, né? Porque são bastante pessoas, né? E a gente tem um momento de compartilhamento da palavra e oração. Então, isso está bem intensificado já na empresa, e a gente instituiu agora a sala do Founder, né? Que é uma salinha lá que a gente tem uma Bíblia e tem lá uma televisão que tem versículos todo dia, fica passando versículo
E a gente usa ali para oração, para meditação, né? Esse já é uma iniciativa um pouco mais nova, né? Então, a gente está se adaptando a ela ainda, né? Mas o All Hands foi onde tudo começou, né? E para a gente, então, como é que eu balizo, né, a questão de performance e a questão de princípios e valores, né? A primeira coisa é a releitura do que é sucesso para nós. Então, o que é sucesso para a CERT? O que é um profissional que tenha sucesso aqui? É um profissional que faz muita hora extra? Não. É um profissional que não faz hora extra. Porque você vai para casa, você vai ter tempo de qualidade. Seja tão bom na cadeira que você está, seja tão competente, tão eficiente, que você não precise fazer hora extra. Então, a gente instituiu, por exemplo, 5 Cs. Caráter, competência, comprometimento, criatividade e comunicação. Então, esses são os nossos valores. Então, me lembro do Senai, nós tínhamos os 5 S's lá. Não, 5 S. É comum ter, né? Na DAI a gente tem também, tem 5 Cs, né? Então, é onde a gente... porque o que acontece? Quando a gente começa a colocar princípios e valores dentro da empresa, isso precisa permear a corrente sanguínea da empresa. Senão não faz sentido, não se sustenta. Isso vem do dono da empresa. Do dono. Tem que vir do dono. A cultura, tem um autor que chama Andy Stanley, que ele fala que se você não colocar a cultura que você quer ter, você vai ter que aceitar que tiver. Então a cultura, quem coloca, são os donos. Então a cultura, o que eu digo na empresa, a cultura é essa. Então a gente percebe que quem não adere à cultura fica um peixe fora d'água e a pessoa mesmo acaba saindo. Então, se tem alguma situação, teve um problema, e todo mundo erra, mas esse problema foi escondido, foi colocado, já pegou no primeiro C, que é caráter. Então, a gente bate forte nisso. Então, isso está no nosso processo de avaliação, de PDI, a fomentação e viver os 5 Cs, né? Então, isso eu entendo que a gente não tem problema de performance com isso, né? A gente precisa ter performance, né? Mas a gente precisa ter performance com princípios. Esse é o mais importante para a gente. E começando com a releitura de sucesso. Sucesso nessa organização é você ter caráter, ter competência para estar na cadeira que você está. Então, nas reuniões de All Hands, eventualmente eu falo para a equipe. Você analisa aí onde você está na sua cadeira. Você está com as competências certas para estar nela? Porque isso é a empresa do reino. É você fazer com excelência. Né? Não é com perfeição, é com excelência. Naquilo que você tem hoje. Naquilo que você tem hoje. Então, às vezes, a gente põe lá, Colossenses 3:23. Tudo que você faz não é para você, é para Deus. Então, quando você começa a trazer esse tipo de cultura, você percebe que a sua performance, ela até melhora. Porque você tem um engajamento de equipe. A gente já teve situação que teve que conversar com a galera porque estava engajada demais, né? Porque esse tipo de conversa, esse tipo de aproximação, ela gera esse tipo de engajamento que é um ativo da empresa que a maioria, quem não tem propósito, não tem. Né? A empresa que ela está só preocupada com a questão numérica, ela quer resultado, ela quer bottom line e acabou. De qualquer forma. Né? De qualquer forma. Então, você abrir, ainda que seja 1 minuto para alguém compartilhar a vida dela, é uma coisa que, faz diferença para aquela pessoa. Né? E você falou da sala do founder, né? E essa sala do founder, qual que é o impacto dela que você sente assim em relação ao time e ao negócio em si? Eu acredito que assim, o que a gente está fazendo, que é o que eu recomendo, né, para os empresários que eu converso, tudo, é a construção, né? Então não adianta eu chegar na minha empresa e falar, agora a minha empresa tem propósito e eu vou colocar um monte de coisa lá, versículo na parede. Não, tem que ser uma construção. Até porque não adianta nada ter versículo na parede, ter Bíblia aberta, se realmente... Exatamente. Isso tem muito. Acontece, né? Por exemplo, você não tem liderança servidora, é um ambiente tóxico, é um ambiente de desrespeito, é um ambiente de desonestidade. Não é. Parece ser, mas não é, né? Então é mais importante isso que corre pela corrente sanguínea tá correto para depois vir por exterior, né? Do que o contrário, né? Então a sala do founder, ela foi
uma construção nova, tem um mês praticamente, né? Nova. É bem novo. Então, é uma coisa que a gente tem começado a utilizar agora, né? E falado para nossa equipe, olha, isso aqui pode ser usado. Eu vi fotos. E como... Eu quero visitá-la. Mas você não conseguiu, então, mensurar, porque é muito novo. Não consegui mensurar. O que eu consigo mensurar hoje é o All Hands, que foi a primeira iniciativa que a gente colocou, que já foi para a gente, eu diria, o marco inicial de dizer, isso aqui é uma empresa do reino. Uhum. Porque no final do All Hands, a gente sempre faz uma oração, ora por todo mundo. A gente teve um testemunho lindo esses dias, isso eu tenho no meu Instagram, depois eu passo para vocês. A gente fez uma pesquisa com os funcionários, os colaboradores. O que você acha do All Hands? E aí veio coisas que a gente não imaginava. Então teve uma colaboradora que ela falou, eu cheguei numa situação tão difícil aqui na empresa e no primeiro dia que vocês fizeram a oração, para mim eu me senti tocada, eu me senti... Olha que legal. Então ela se abriu ali, né? Ela não tá mais com a gente, essa colaboradora. Ela saiu e na saída dela, a gente orou pela saída dela. Então, isso que a gente quer que permeia pela cultura, né? Então, pô, você não vai mais estar aqui. Não, a gente vai orar pela sua saída. Que o colaborador não é nosso. É nosso. É do E reino, ali né? é um pedaço da trajetória da vida dele. Exato. É um pedaço. Ele tem um período ali. E se eu tô falando que a minha empresa é do reino, tem pessoas que Deus vai mandar para lá por um período. Essa pessoa vai vir, essa moça, por exemplo, ela participou dos All Hands, ela foi na igreja, no congresso de mulheres, entregou a vida para Jesus e depois saiu da empresa. É um processo. Olha o processo, entende? Então a gente já teve umas 2, 3 pessoas na empresa que acabaram indo para a igreja e entregaram sua vida ali para Jesus. Eu vi um estudo que foi feito sobre espiritualidade no trabalho, porque isso é uma das coisas que a gente discute aqui no Aloncast. Tem diferença uma empresa que tem princípios cristãos ou não? E eu encontrei uma pesquisa que fala que aumenta em 35% a satisfação, o bem-estar dos colaboradores numa empresa que tem espiritualidade e em 25% a satisfação com a empresa aumenta, Olha, comparado com ambientes neutros. incrível. Então, já tem aí os indicadores para você também Sensacional. se basear. Existe essa pesquisa e eu achei isso muito interessante. Interessantíssimo, Porque a gente Thaís. fala hoje em dia muito em diversidade. Sim, Então, diversidade de N coisas, né? Inclusive a religiosa dentro das empresas. sim. O que não é errado você ter uma empresa confessional Uma ou identidade. uma empresa com diversidade. Mas eu achei muito interessante que, ligada à espiritualidade, há um aumento considerável de 35%, 25% em relação à satisfação do colaborador, em relação ao bem-estar do colaborador. Isso é um número razoável. E o Tiago fala, sobre construção de torres ao invés de construir altares para Deus, com esse princípio de mentalidade, né, de cultura, né, porque você falou, né, quando o colaborador vem para a gente, muitas vezes a gente quer que ele só para nós, né, é construir uma torre para glorificar ao seu nome, sendo que o Senhor nos convida, né, a construir ali, eu gosto do termo de construir pontes, né, mas aí, de fato, o nosso trabalho também é construir altares que glorifiquem ao Senhor, né, Tiago? Exatamente. Eu até queria ler um texto aqui para exemplificar isso, porque eu vivi isso, né? Eu vivi a construção de torres, né? Eu queria construir torres. E Deus fez um processo comigo, né? Um processo de entrega, um processo difícil, e eu fui entender o que de fato Ele queria de mim, né? Então, só fazendo um paralelo rápido, tá? A gente encontra em Gênesis 11:4 o seguinte texto, ó. Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então, eu trago esse texto como um empreendedorismo como fim. É um empresário que tem o empreendedorismo como fim puramente. Então, ele quer construir torres para que ele seja conhecido. Torres que falam a respeito dele. Torres que glorifiquem a ele. Monumentos que glorifiquem ele. Negócios vultuosos que vão falar a respeito do seu nome. Que parece um pouco da dinâmica de imperadores romanos, de egípcios, né? E agora,
um outro texto, que aí eu trago como empreendedorismo como propósito, que é a construção de altares. Olha só, esse texto aqui que agora está em Lucas 5, de 2 a 4. Diz assim, ó: Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e correu a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Vamos analisar 3 coisas aqui. Primeiro, Simão Pedro era sócio de Tiago, a música, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles eram sócios dessa empresa de pesca. Então a empresa de Pedro era o barco. Então fala que Jesus entrou nos barcos de Pedro. Primeiro, Jesus está entrando na empresa de Pedro. Ok? Aí pediu que eu afastasse um pouco da praia, então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Segundo ponto, ele está pregando no barco de Pedro. Então a empresa de Pedro virou agora plataforma para a pregação da palavra de educação do Senhor. E a terceira e melhor parte vem agora. E disse: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. O que Jesus está fazendo? Influenciando no modus operandi daquela empresa. Jesus está falando: joga as redes ali. Então veja. Está dando a direção, né? Está dando a direção. Então, no empreendedorismo como fim, que é torre, Deus não tem compromisso com isso. É para glorificar você mesmo, para glorificar o seu nome. Agora, no empresariado com propósito, que eu convido Deus, ele está e ele dá diretrizes e ele pratica o modus operandi. Ele tanto ministra ali como também direciona, né? Isso é maravilhoso. Sabe, Thiago, você fala de construir torres. Eu vejo muitos empreendedores, muitas pessoas, né, de fato querendo construir torres para si, porque elas acreditam que aquilo ali é a identidade dela. É igual você usou um termo que eu gostei, que você falou, que a gente tem que... você não é o fundador, você está fundador. Uhum. Eu uso muito isso. Por quê? Porque eu tenho uma clareza que hoje eu não preciso provar nada para ninguém. Porque a minha identidade está em Cristo. Perfeito. Então, isso que é o grande divisor de águas para mim. Exato. Mas você vai ser... O seu escritório vai ter quantos bilhões? Não sei o que. Eu falo assim, não sei. Você vai ter quantos associados? Eu, não sei. Isso importa para você, Rafael? Também não sei se é o propósito de Deus que nosso escritório, que o trabalho cresça, se desenvolva. Amém, que ele me encontrou em mim capacidade para isso e eu quero que esses recursos abençoem outras pessoas, né? Sim, sim. Então, essa questão que eu vejo que é mais importante, a nossa identidade está em Cristo. Tá rendendo a conversa hoje, hein? Tá rendendo. Dá uma acelerada aqui. Tiago, você falou que você entregou tudo para Deus, né? Sim. Carreira, sua família, meus Isaacs. suas finanças, seus dias. E o que você aprendeu nesse processo e como é que você aconselha a quem tem medo de entregar? Olha, o meu principal aprendizado, Thaís, nessas entregas foi saber que eu tenho um pai. No fundo, foi isso. Tiago, você conhece a Cristo há tantos anos. Eu conheci ele como Senhor, Mestre, Salvador, mas eu não o conhecia como pai. Essa situação de burnout me revelou Deus como pai. Então, poxa, peraí, eu tenho pai? Então, o que antes era para mim reclamação, eu reclamava com Deus nas minhas orações. O Senhor deixou eu viver com meu pai 6 anos só. E com a minha mãe 29. Minha mãe morreu, eu tinha 29. Com 30 anos, eu não tinha mais ninguém. A galera saiu tudo do grupo, sabe? Eu tinha só minha irmã. Então, isso sempre foi um motivo para mim das minhas reclamações com Deus, né? E aí, enfim... e aí, estando com essa mentalidade, né? Você vê que tudo muda, né? Pode repetir o que você perguntou por último? Eu perguntei o que você aprendeu nesse processo e como é que a respeito do você pai. aconselha quem tem medo. Ok. Eu aconselho o seguinte, né? Tem certas situações que a gente passa para cumprir o propósito de Deus, né? Uhum. Penina lá reclamou, Ana chorou, mas veio Samuel. Então, se não fosse Penina,
talvez Ana não tivesse dado Se fosse à luz. aquele bullying de Se penina não ali. fosse o bolo de penina, talvez não tivesse existido Samuel, né? Então, eu percebo que algumas situações, elas servem para despertar a gente, né? E eu diria para você, assim, a minha primeira entrega, ela foi muito difícil, né? Porque foi a minha carreira. Então, Deus chegou para mim e falou, quero tua carreira. Poxa, minha carreira é minha, né? Então, isso doeu muito para mim. Então, eu precisei de alguns meses para fazer essa entrega para ele, e depois se seguiram as outras entregas, né? Mas o que eu descobri depois, no fundo, né? Que eram todas as coisas que me traziam aflição, peso, me traziam excesso de responsabilidade, cobrança, e ele falou assim, ó, tá comigo agora. Aí. Então, quando eu entreguei, o que eu senti? Um esvaziamento. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu tinha certeza que Deus ia me levar. Porque ele me tirou tudo. Por que ele está me tirando tudo? Então eu fui fazendo as entregas e falando, para quê? Pensando, a gente somos seres pensantes, Tinha né? quantos anos nessa época? Tinha, isso aí faz 4 anos. Não faz muito tempo. Foi um pouco depois da pandemia. Foi um pouco depois da pandemia. Eu tinha uns 41, 42 anos. Você tem um histórico dos seus pais que foram morrendo precocemente, você também pensou assim, acabou pra mim. Eu tô na mesma linha. Ele tá tirando tudo de mim, família, né? Eu queria ter segundo filho. Ele falou, não vai ter, não vou te falar o porquê. E, enfim, eram todos os pesos, e depois eu senti o alívio. Aí lembra que eu falava pra vocês aquele que eu tava... Acabou. Ficava tocando pandeiro o dia inteiro ali, tocando bateria. Ansioso a ponto assim, eu tô num sábado à tarde no mercado com a esposa, vamos. Aí pressa pra quê? Vamos pra onde? Que não tem agenda, pra onde? Não, mas tem que ir. Por quê? Se acostumou a estar acelerado. E eu era assim, eu estava assim. Então, Deus permitindo que eu fizesse essas entregas, é tipo assim, entrega pra mim tudo que te traz ansiedade, e eu cuido do resto. E, Thiago, para fechar, se você pudesse deixar uma frase aqui, eu sei que está muito boa a conversa, né? Mas se você pudesse deixar uma frase para os empresários que nos ouvem hoje, qual seria? Olha, Rafa, eu tenho uma frase que eu carrego para mim, fez muito sentido na minha jornada, e eu carrego ela para mim ainda, sabe? Dentro do propósito, fora do propósito de Deus, não existe sucesso. E dentro do propósito de Deus, não existe fracasso. Então tem gente... que até está sendo bem sucedido, né? Mas está fora do propósito de Deus. Então, alguma hora... É frase boa. Dentro do propósito de Deus... Fora do propósito de Deus, não existe sucesso. E dentro do propósito de Deus, não existe fracasso. Então, se você estiver dentro do propósito de Deus, o que Ele te chamou para fazer, não tem como. Porque Ele garante, né? Então, diz que o que pode acontecer de pior com a gente é a gente ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou a gente para fazer. Isso é uma frase do Craig Groeschel, que é outra frase importante pra gente. Então, você está sendo bem sucedido onde Deus não te chamou para fazer, vai chegar essa conta que chegou para mim. A conta do propósito. Não tenho propósito, não tenho alegria, não tenho satisfação no que eu faço. Eu ganho bem, eu tenho, mas não tenho o que é mais importante, e que vai passando anos e anos e anos, e é igual a dor de dente, e você não vai suportar isso. Vem, né? E a conta vem. Gostou, esposa? É um episódio incrível, né? Muito bom. Quanto a gente aprende. Muito obrigada, Thiago, Obrigado pela vocês. sua presença. E se você... se esse assunto conversou com você, compartilhe esse episódio com outros empresários cristãos, para que a gente possa inspirar outros empresários também na sua trajetória de fé, de gestão e de propósito. Como é que a gente encontra você, Thiago? Nas redes sociais? Por onde que você anda? Olha, eu tô no Instagram como Ti Pastorello, Thi Pastorello, né? Meu sobrenome. Eu acho que é o principal contato ali, né? Tem meu e-mail também, é thiago@certconsultoria.com.br. Então são os 2 contatos aí que podem me encontrar. Legal. Thiago, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por compartilhar, abrir a tua vida, abrir teu coração para nós, né? Eu falo que participar de um podcast também é tirar algumas máscaras e falar assim, gente, nós somos empresários bem-sucedidos, mas somos vulneráveis. Sim. E somos dependentes da graça de Deus. Exato. Então, muito obrigado você também que nos ouviu até aqui, esteve conosco. Que Deus continue te abençoando. E,
Vem com a gente aí que vem conversa boa. Toda semana, uma conversa bacana, direcionada com propósito para abençoar a tua vida, tá bom? Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.